Fala aí, pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola. Nós vamos continuar a gravação de todo o Código de Processo Civil voltado para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o nosso projeto TJ São Paulo Interior 2024. Deixa aí o seu joinha, porque ele é muito importante. O seu joinha ele ajuda muito aqui o nosso canal. Se você preferir, você pode aumentar a velocidade desse vídeo, assim você ganha aí um pouco mais de tempo. Aqui nós estamos no artigo 146 do Código de Processo Civil. Aqui está o conteúdo programático. Aqui fala da arguição de impedimento ou suspeição. Tudo bem? Então vamos lá. No prazo de 15 dias, observe esse prazo. Esse prazo aqui já começa sendo algo muito importante. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato. Outra coisa importante, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica. Isso aqui também é importante, tá? Em petição específica, dirigida ao juiz do processo. Outra coisa importante, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Muito bem. O que a gente extrai aqui de muito importante do artigo 146? O prazo. O prazo para alegar o impedimento à suspeição é de 15 dias, a contar do conhecimento do fato. Então, se o processo está rolando, depois de um ano que o processo está rolando, você teve conhecimento de que o juiz, ele é amigo íntimo do advogado da parte contrária. Bem, a partir daí, você tem um prazo de 15 dias para alegar a suspeição do juiz. Agora tem um detalhe, impedimento é uma causa aí de presunção absoluta de parcialidade. O impedimento, eu vou até marcar aqui o impedimento com uma cor diferente aqui, olha. Deixa eu pegar aqui a cor, essa cor aqui, olha. Tá? O impedimento ele tem presunção absoluta de parcialidade. Então, mesmo que a pessoa ela não faça essa alegação do impedimento do juiz no prazo de 15 dias, isso não impede que seja feito em outro momento. Inclusive, o processo ele pode ser anulado em outro momento, devido aí ao impedimento do juiz, porque é uma questão aí de presunção absoluta de parcialidade. Todo o processo pode ser anulado, como também aqueles atos a partir dos quais o tribunal decidiu que a partir daquele momento o juiz era impedido. Eu só quero deixar essa diferença aqui para que você saiba que, no caso do impedimento, apesar de ter esse prazo aí de 15 dias, por ser uma questão de ordem pública, né, uma matéria aí de ordem pública, tem presunção absoluta de parcialidade. Pode ser alegado também em outro momento. Tudo bem? Vamos lá. Ah, e outra coisa. Olha só. Essa petição específica aqui que nós vimos, ela não é dirigida ao tribunal. Observe bem. Não é dirigida ao tribunal. É dirigida ao juiz do processo. Por que, João? Ao juiz do processo. É que aí o juiz ele vai ter essa oportunidade aqui, olha, do parágrafo 1º, tá? Olha só, se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz do processo, ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então veja bem aqui uma coisa aqui. Por que a petição específica é dirigida ao juiz do processo? Porque o juiz ele pode admitir, realmente eu sou impedido, realmente eu sou suspeito. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o processo e vai mandar para o seu substituto legal. Agora vamos supor que o juiz bata no peito e fala, não, eu não sou impedido, não, eu não sou suspeito. Aí ele vai mandar autuar essa petição específica em apartado. Por isso que é uma petição específica, porque ela não vai ser autuada junto com a petição inicial, ela não vai ser autuada junto com a contestação, ela será autuada em apartado, separado. E aí isso aí vai ser tipo um processinho mesmo, é um processinho, no qual nesse processinho o juiz é o réu, pessoal.
Nesse processinho aí, o juiz está na condição de réu, porque ele, o juiz, está sendo acusado de ser, acusado entre aspas aqui eu tô falando, tá? Veja bem, entre aspas, o juiz está sendo acusado de ser impedido, de ser suspeito, entende? Eu acho que nem precisaria das aspas, porque realmente é um processinho aí, e nesse caso o juiz é o réu. A ele está sendo imputado o impedimento ou a suspeição. E aí o juiz ele falou assim, olha, eu não sou suspeito, eu não sou impedido, então ele vai mandar autuar em apartado essa petição, e aí a partir daí, a partir dessa autuação, ele tem 15 dias para apresentar suas razões, para dizer os motivos pelos quais ele não é impedido ou não é suspeito, acompanhada de documento, de rol de testemunha se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Aí sim que esse incidente de arguição de impedimento ou suspeição é que ele vai subir para o tribunal. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos. Observe que quem vai declarar os efeitos do incidente de arguição de impedimento ou suspeição é o relator do processo, lá no tribunal. É ele que vai dizer se vai ter efeito suspensivo, é ele que vai dizer se não vai ter efeito suspensivo, é o relator. Por quê? Porque se não tiver efeito suspensivo, o processo vai continuar a correr normalmente. Observe isso aqui, ó. Se não tiver efeito suspensivo, o processo vai correr normalmente. Agora, se tiver efeito suspensivo, se o relator do processo lá no tribunal falar assim, olha, tem efeito suspensivo isso aqui, aí o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente, até que o tribunal decida a respeito do incidente, o processo vai permanecer parado, tudo bem? Olha aqui o parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, observe bem, vamos supor que o relator ainda não declarou o efeito. Ele não disse assim, olha, esse incidente aqui será julgado com ou sem efeito suspensivo. Ele não disse nada. Ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então chegou lá no tribunal o incidente de arguição de impedimento ou suspeição, o relator ainda não decidiu se vai ter efeito suspensivo ou se não vai ter efeito suspensivo. Nesse caso aí, ou ainda ele decidiu, ele falou, olha, vai ter efeito suspensivo, entendeu? Ou ele ainda não decidiu o efeito, se vai ser suspensivo ou se não vai ser suspensivo, ou de cara ele já disse, vai ter efeito suspensivo sim, beleza. Nesse caso aí, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. É muito importante não confundir isso aí com tutela provisória, pessoal. A tutela provisória, ela é um gênero, e dentro deste gênero tem a tutela de urgência e a tutela de evidência. Aqui é a de urgência. A de urgência é que será requerida ao substituto legal. Aqui não fala tutela de evidência e não fala também tutela provisória. Porque se a questão trouxer assim, a tutela provisória será requerida ao substituto legal. Essa questão está errada. Ah, mas não está errada, porque não é tutela provisória, é a tutela de urgência. A lei, ela fez questão de especificar qual é a tutela. Se a lei, ela fez questão de restringir qual é a tutela, uma questão de prova não pode generalizar e falar assim, a tutela provisória, porque tutela provisória pode ser de urgência e pode ser de evidência, e não é de evidência, é apenas a de urgência. A própria lei fez questão de restringir, dizendo, é a tutela de urgência que será requerida ao substituto legal. Não é toda e qualquer tutela provisória, é a de urgência, tudo bem? Então vamos lá. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitará. Aqui é até lógico, né? Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento, observa que o impedimento ele é mais grave,
tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, aquela suspeição que está muito na cara que é suspeição, sabe aquela coisa assim que você olha e fala, cara, realmente não tem o que discutir, isso aqui é suspeição. Essa manifesta suspeição aqui também faz com que o tribunal condene o juiz nas custas e aí remeterá os autos ao substituto legal do juiz, podendo o juiz recorrer da decisão. Observe que o juiz ele pode recorrer da decisão, justamente porque aqui o juiz ele está na posição, na situação de acusado, ele está na situação de réu, nesse processinho, nesse incidente de arguição de impedimento ou suspeição. Tudo bem? Então, por isso que isso aqui o juiz pode recorrer, tá bom? Quando se tratar de impedimento e quando se tratar de suspeição. Mas não é qualquer suspeição. É quando se tratar de manifesta suspeição. Observa como a lei restringe, porque a questão pode falar assim, olha, tratando-se de impedimento ou tratando-se de suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas. Está errado. Tratando-se de impedimento, sim. Agora, a suspeição tem que ser uma suspeição manifesta, uma suspeição muito clara, uma suspeição que de cara se perceba que é suspeição. É a manifesta suspeição, não é qualquer suspeição. Aí o tribunal vai condenar o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, lembrando que o juiz ele pode recorrer da decisão, caso assim ele queira. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter autuado. É tipo assim, ó, o tribunal ele vai puxar uma linha do tempo, né? O tribunal ele vai puxar aqui uma linha do tempo, olha só essa linha do tempo aqui, ó, tá? Então o tribunal ele vai dizer assim, olha, a partir daqui, eu vou marcar aqui, ó, a partir daqui, por exemplo, ó, a partir daqui, o juiz não poderia ter atuado. A partir daqui não poderia ter atuado. Tudo bem? E aí esses atos serão decretados nulos. Esses atos serão anulados. Por quê? A partir desse momento bem aqui, olha, o juiz não poderia mais ter atuado. Esses para trás aqui não, beleza, aqui tudo bem. Porque para trás, tranquilo. Agora desses para frente serão declarados nulos. Aqui tudo bem, porque aqui, ó, aqui o tribunal disse que aqui não tinha problema. Tá? É a partir do momento que o juiz não mais poderia ter atuado. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Viu lá que o tribunal vai falar assim, olha, a partir daqui, juiz, a partir daqui você não poderia mais ter atuado, não. Então, a partir daqui nós vamos anular os seus atos. A partir do momento que o tribunal falou, olha, a partir daqui não pode mais atuar, a partir dali os atos serão anulados. Quando 2 ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo-se os autos ao seu substituto legal. Vamos supor que tem, por exemplo, um juiz que ele atua na primeira vara civil, aqui na justiça de 1º grau, né? Aqui na justiça de 1º grau. Tudo bem. Aí este juiz, ele atuou no processo primeiro. Esse juiz, ele atuou no processo aqui, ó. Ele atuou no processo bem aqui. Tudo bem? Atuou no processo, beleza. Aí ele sentenciou nesse processo, esse processo foi para o tribunal. Quando chegou na 2ª instância lá no tribunal, a esposa do juiz, que vai julgar o processo em outro momento aqui, olha, só que agora lá na 2ª instância, a esposa do juiz pega esse processo aqui, lá na 2ª instância, lá no Tribunal de Justiça, como desembargadora. Ela não pode atuar nesse processo, porque o juiz, ele já conheceu do processo primeiro do que ela. Então, ela se excusará e remeterá os autos ao seu substituto legal. Quando 2 ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive,
O primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Aí você fala, João, só que eu vi um negócio aqui, cara, que me deixou encafifado. Eu sei o que é. Quando eu li isso aqui, também de cara, eu fiquei encafifado com isso aqui. Porque aqui fala parentes, consanguíneos ou afins. Aqui não fala cônjuge, aqui não fala companheiro. É, meu amigo. Quando eu li isso aqui, eu também fiquei encafifado. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Eu também fiquei encafifado que aqui não fala cônjuge, aqui não fala companheiro, aqui fala apenas parentes consanguíneos ou afins, tá? E aí eu pesquisei, fui atrás, mandei inclusive uma pergunta lá no vídeo de um professor, e aí ele falou que os tribunais entendem que isso aqui se aplica também, lógico, ao cônjuge ou companheiro, porque se aplica ao parente consanguíneo ou afim, se aplica também ao cônjuge ou companheiro. Agora, detalhe, se você for fazer uma prova igual a da VUNESP, que geralmente cobre a lei seca, atenção para isso aqui. Aqui fala parentes, consanguíneos ou afins, parentes. Aqui não fala cônjuge, aqui não fala companheiro. Se for uma questão de lei seca, que não traga jurisprudência. Se for uma questão de lei seca, puramente lei seca. Tudo bem? Puramente lei seca. Observa ali, ó. Parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, por exemplo, o promotor de justiça, aos auxiliares da justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada. Lembra que é uma petição específica dirigida ao juiz do processo e devidamente instruída na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Então, se a primeira oportunidade da parte for na contestação, ela já vai abrir ali um incidente de arguição de impedimento e suspeição, por exemplo. Se a primeira oportunidade da parte for na petição inicial, ela já vai abrir ali um incidente de arguição de impedimento ou suspeição. Entendeu isso? É porque na primeira oportunidade, vamos supor que a primeira oportunidade do réu de falar seja lá a contestação, não é a contestação? Então, na contestação já vai abrir lá um incidente de arguição de impedimento ou suspeição. Entendeu? Aí vai fazer lá uma petição fundamentada, que é uma petição específica e devidamente instruída. Mas é na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Tudo bem? Logo na primeira oportunidade. Lembre-se disso. Se a sua primeira oportunidade for a petição inicial, ele já vai abrir um incidente de arguição de impedimento ou suspeição. Se for na contestação, a mesma coisa. Lembre-se que é uma petição específica, fundamentada e dirigida ao juiz do processo. O juiz mandará processar o incidente em separado. Observa assim, ó. Ele vai falar na primeira oportunidade, não vai? Sim ou não? Vai. Ele vai falar na primeira oportunidade. Seja na contestação, seja na petição inicial, seja no momento de recorrer, no momento em que ele soube, na primeira oportunidade. Tudo bem. Aí o juiz ele vai mandar processar o incidente em separado. Tudo bem, o incidente é separado, mas é falado na primeira oportunidade. Pessoal, isso aqui é muito importante diferenciar isso aqui. Tudo bem? Porque senão a banca traz uma questão e fala assim, como aconteceu, por exemplo, na questão do TJ São Paulo, que o autor, na contestação, arguiu o incidente fez lá o incidente de impedimento ou suspeição. Ah, mas tá errado porque foi na contestação. Não, a contestação foi a primeira oportunidade que ele teve de falar. O incidente, ele vai ser processado em separado, até porque é uma petição específica. Então a gente precisa abrir a cabeça para interpretar a questão, entendeu? Quer ver? Eu vou pegar essa questão para vocês aqui. Tudo bem, pessoal, então eu trouxe aqui a questão de número 38 de Direito Processual Civil, que caiu aqui na prova da Capital, beleza? Isso aqui caiu na prova da Capital.
Observe bem essa questão que você vai entender sobre o que eu estava falando lá, para a gente interpretar a questão. A empresa X, representada pelo escritório de advocacia Y, propôs ação de obrigação de fazer em face do município de Vila Verde. A ação foi distribuída por sorteio. Para a Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vila Verde, que tem como escrivão Eduardo. O município foi devidamente citado e na contestação, olha aqui, apresentou a alegação de que, 10 dias após a propositura da petição inicial, um primo distante de Eduardo foi contratado como advogado pelo escritório de advocacia Y, fazendo com que Eduardo seja impedido de exercer suas funções no processo. O que eu queria trazer para vocês é isso aqui, olha. Aqui, na verdade, o Eduardo ele não é impedido de fazer nada, né? Porque ele é primo, distante ainda. Aqui fala assim, olha, Eduardo foi contratado e tal, que é um primo distante de Eduardo. Então isso aqui, ele já não seria impedido de fazer nada, porque o primo, ele nem entra aqui na hipótese de impedimento ou suspeição, porque é um parente de sei lá de quantos graus para frente aí, de quarto, 5, 10º grau aí para frente. Muito bem, tranquilo. O que eu quero trazer para vocês é a questão da contestação, porque falou assim, olha, o município foi devidamente citado e, na contestação, apresentou a alegação. Aí fala assim, nossa, mas tá errado, não é na contestação. Olha, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque aqui fala assim, a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que ele couber falar nos autos. Essa primeira oportunidade aqui foi a contestação. Essa foi a primeira oportunidade que a parte teve para falar nos autos. Diante disso, na contestação, a parte criou ali um incidente de arguição de impedimento ou suspeição. Por isso a questão lá não tinha nada de errado na questão. E o Eduardo ali ele não era impedido coisa nenhuma, porque o Eduardo ele era um primo distante do juiz. Então era aqui que eu queria trazer isso para vocês, tá bom? Era justamente aqui, esse negócio de falar assim, e na contestação o município apresentou a alegação. Você fala, mas não é na contestação que faz isso. É numa petição específica, em separado, não. A contestação foi a primeira oportunidade de falar nos autos, entendeu? A contestação foi a primeira oportunidade de falar nos autos. Muito bem. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessária. Então, tudo bem. Esse processinho, esse incidente, ele será todo trabalhado em separado, justamente porque é uma petição específica, lembra? Que é uma petição específica, fundamentada, dirigida ao juiz do processo. Então, beleza. E por que é sem suspensão do processo? Por quê? Porque, veja bem, aqui falou assim, olha, o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo. Porque quem decide se vai ter suspensão do processo ou se não vai ter a suspensão do processo, quem decide é o relator. Lá no tribunal, a gente viu isso. É por isso que o juiz ele manda processar o incidente em separado e sem a suspensão do processo. Porque não é o juiz do processo que decide se vai ter suspensão do processo, se não vai ter suspensão do processo. Quem decide se vai ter ou não vai ter suspensão do processo é o relator lá no tribunal. Tudo bem? Nós vimos isso aí agora há pouco. Tudo bem. Nos tribunais, a arguição a que se refere aí o prazo. O prazo para o arguido falar. O prazo é de 15 dias. Tudo bem? Lembra desse prazo. O prazo é de 15 dias. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha, porque aqui é uma coisa específica para tratar da arguição de impedimento ou de suspeição do juiz, entendeu?
Não é uma coisa que se aplica para testemunha. Lá é outra forma de fazer. Aqui é uma coisa que se aplica especificamente ao juiz, tudo bem? Isso aqui se aplica ao juiz, é aplicável ao juiz. Não se aplica à testemunha, tá bom? Esses parágrafos 1º e 2º aqui, essa forma de fazer isso aqui, se aplica ao juiz. É uma petição específica que a parte vai peticionar isso aqui na primeira oportunidade que ela tem de falar nos autos. Se for na petição inicial, ela vai ser na petição inicial. Se for na contestação, vai ser na contestação. Mas veja o sentido que eu estou dizendo. Quando eu falo assim, na petição inicial, eu não estou dizendo que vai ser dentro da petição inicial. Não é isso. Quando eu falo na contestação, eu não estou dizendo que vai ser dentro da contestação. Eu estou dizendo no sentido de ser a primeira oportunidade de falar nos autos. Entendeu o sentido aí, pessoal? É nesse sentido, no sentido da primeira oportunidade de falar nos autos. Tudo bem, não quer dizer que é dentro da contestação. Aí o juiz, ele vai mandar processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, porque quem decide se vai ter suspensão do processo ou não é o relator lá no tribunal, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias. Capítulo 3 dos auxiliares da justiça é coisa para o próximo vídeo. Grande abraço e valeu, pessoal. Grande abraço.